Olá, seja bem-vindo ao videocast da CSP com Lutas. Meu nome é Ana Cristina e começa agora mais uma edição do nosso boletim semanal com as principais notícias sobre as lutas das trabalhadoras e trabalhadores no Brasil e no mundo. No final de semana foi confirmado mais uma vez que o bolsonarismo mata. O discurso de ódio e intolerância típico de Bolsonaro foi o pano de fundo da morte do guarda municipal Marcelo Arruda, assassinado a tiros pelo agente penitenciário Jorge Guaranho. Aos gritos de "Aqui é Bolsonaro", Guaranho invadiu a festa de aniversário de Arruda, decorada com a figura de Lula e do PT, e o matou a sangue frio. O crime ocorreu no último dia 10 em Foz do Iguaçu, no Paraná. Um assassinato com motivação política. O agente penitenciário é bolsonarista declarado. Em suas redes sociais, compartilhava publicações machistas, discursos de Bolsonaro e da ultradireita, defendia limpar o Brasil do PT, atacava as urnas eletrônicas sem provas e defendia a intervenção das Forças Armadas. O boletim trimestral divulgado pelo Observatório da Violência Política e Eleitoral mostra que os casos de violência registrados no Brasil em 2022 cresceram 23% em relação ao mesmo período de 2020. Naquele ano de eleições municipais, foram computados 174 episódios de janeiro a junho. Neste ano, já são 214 casos. Entre os episódios estão ameaças, agressões e atentados contra políticos e seus familiares e assassinatos como o de Foz. Bolsonaro incentiva e é o responsável por tal atrocidade. Seu governo naturaliza ações autoritárias e estimula atos criminosos de seus seguidores como parte de sua ofensiva às liberdades democráticas e planos de autogolpe. A CSP com Lutas defende que a classe trabalhadora precisa organizar a sua autodefesa. Infelizmente, começamos a semana com mais um caso grave de violência contra a mulher. Na segunda-feira, dia 11, o anestesista Giovanni Bezerra, de 32 anos, foi preso em flagrante na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, por ter estuprado uma mulher durante o parto. É estarrecedor. Bezerra foi preso graças à iniciativa de enfermeiras, que estranharam a forma como o médico agia. As enfermeiras filmaram o anestesista com um celular escondido. E tudo indica que o número de vítimas de Bezerra é bem maior. Um levantamento realizado pelo site Intercept Brasil revelou que somente em 9 estados brasileiros foram registrados 1.734 casos de violência contra a mulher em unidades de saúde entre 2014 e 2019. Foram 1.239 registros de estupros e 495 casos de assédio sexual, violação sexual mediante fraude, atentado violento ao pudor e importunação ofensiva. O número certamente é muito maior diante da ausência de dados em 18 estados e das subnotificações, uma vez que muitos crimes não são denunciados. A CSP com Lutas defende que Bezerra seja punido por esse crime hediondo com a prisão e com a perda de sua licença profissional e que, em mesma medida, seja fortalecida a luta contra o machismo e a violência dos corpos das mulheres. Essa luta é urgente e não pode esperar. O presidente do Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, fugiu do país nesta quarta-feira para as Maldivas em meio a grandes protestos por sua saída do cargo. Fartos de sofrerem com o aumento da pobreza e a falta de assistência do Estado, os manifestantes promoveram uma onda de protestos no último final de semana. Eles invadiram a casa do presidente e chegaram a incendiar a casa do primeiro-ministro. Vivendo uma realidade similar à do Brasil e de outros países, o que levou os singaleses às ruas foi a alta dos preços de alimentos, combustíveis e outros bens de consumo, além da falta de remédios e constantes cortes de energia elétrica no país. A situação caminha para uma verdadeira crise humanitária. Segundo dados da ONU, quase 22% da população do Sri Lanka está em insegurança alimentar e precisa de assistência. É a pior crise desde a luta pela independência da colônia britânica em 1948. A CSP com Lutas apoia a luta do povo do Sri Lanka por uma vida digna e livre da desigualdade social imposta pelos governos corruptos e submissos aos interesses capitalistas. Em nosso site, confira ainda. O filho do ministro da Saúde atuou para liberar 8,5 milhões de reais do SUS em troca de apoio de prefeitos. O Congresso aprovou a LDO para 2023 e manteve o orçamento do país a serviço de banqueiros e dos interesses próprios. A Argentina condenou 10 militares à prisão perpétua por crimes na ditadura. Termina aqui essa edição do videocast da CSP com Lutas. Seguiremos divulgando notícias em nossos canais de comunicação.
Para não perder nossos videocasts e podcasts, siga a CSP com Lutas nas redes sociais. Estamos no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram e nos canais de podcast. Até a próxima edição. Obrigada por nos assistir e viva a luta da classe trabalhadora.